O primeiro passo antes de iniciar a pintura é fazer os riscos das pétalas do lírio. Pode ser efetuado com um lápis preto, começando definindo o contorno das pétalas com toques leves. Se cometer algum erro, você pode apagar com uma borracha. Não é preciso ter muita definição, é preciso demarcar corretamente o espaço, lembrando que cada pétala tem a sua inclinação, tem a sua curvatura específica. As pétalas que estão mais próximas têm um tamanho diferente das pétalas que estão mais distantes. Como vocês veem, a inclinação, o ângulo do lírio deve estar conforme o desenho ou a foto de referência. Aí nós temos uma vista do risco das pétalas do lírio. Agora nós vamos começar colocando tinta, misturando na paleta com o pincel número 16. Vamos definir primeiramente o fundo, as cores mais escuras que são o fundo das pétalas do lírio. Com a mistura de azul hortênsia e branco de titânio, vai definindo os tons mais escuros, os pontos mais escuros das pétalas. Com um leve toque de verde misturado com azul hortênsia e branco, faço os pontos mais escuros. Observe que mesmo as sombras têm tonalidades diferentes em função da quantidade de luz que recebe. A luz refletida ou a luz incidente que vem de cima ou de lado. Isso torna os pontos com tonalidades diferentes. É importante definir bem esses pontos de sombra e luz. Agora, misturando o verde ouro com o azul hortênsia, um leve toque de amarelo de Nápoles, nos pontos onde a luz é mais intensa. Isso ajuda a definir melhor as curvaturas das pétalas. Agora, com laranja de cádmio, amarelo de Nápoles rosado, nós vamos fazer o núcleo do lírio, o centro, puxando do centro para a extremidade das pétalas, com leves toques, que vai provocar certas nuances, misturando o azul hortênsia com essas tonalidades alaranjadas, rosadas. O cone do lírio tem também seus tons de sombra, os tons mais intensos. Como há uma luz refletida vindo da parede ou do fundo rosado, então nós vamos aplicar um alaranjado de cádmio misturado com o Nápoles rosado.
Agora, com um pouco de branco de titânio, vamos aplicar sobre os pontos de luz, onde a luz incide com maior intensidade. Observe, a inclinação do pincel é muito importante e a força com que você aplica a tinta sobre a pintura, sobre os pontos. Agora, clareando um pouco mais os pontos de luz. Aplicando um pouco mais de branco de titânio. Lembre que a tinta na posição certa do pincel, voltado para cima de um dos lados do pincel e o pincel se deslocando com um leve toque sobre a tela. Agora vamos dar um pouco mais de luz às pétalas, aplicando o branco de titânio, colocando o branco sobre a parte superior do pincel. Observe que a inclinação do pincel é muito importante. A intensidade de força e a inclinação é muito importante nesse momento. Alguns pontos a luz é muito leve, é suave. Outros pontos ela é mais intensa. É o que define as curvaturas das pétalas. Você deve limpar o pincel com um pano periodicamente para tirar o excesso das outras tintas. Ainda com o pincel com branco de titânio, vai definindo os outros pontos de luz. Acompanhando sempre a inclinação e a curvatura da pétala. Nota que o pincel ele entra com um pouco mais de força e sai com mais suavidade. Como aí nessa pétala, a ponta dela ela tem mais luz. Então, maior intensidade de branco, tirando o pincel levemente. O ponto de baixo desta pétala recebe menos luz, então ele deve receber menos branco de titânio. Observe que deve aplicar o pincel com mais suavidade. Esta pétala que está mais acima, mais saliente, com um pouco mais de branco, misturado com um toque de amarelo nápoles rosado. Muitas vezes o branco ele não deve ser aplicado puro, deve ser misturado a uma outra tinta para dar um tom de luz mais leve, mais opaco, onde a incidência de luz é menor. Reforçando a ponta da pétala com mais luz. Então observe a inclinação do pincel. Isso é muito importante para definir a curvatura, a altura, os traços das pétalas.
Aí nós aplicaremos um pouco mais de branco para dar um pouco mais de homogeneidade. Você pode deslizar suavemente o pincel em alguns pontos da pétala. Então nota que ele vai tomando uma forma mais bonita, de vida e cores